E aí galera do Terceirão, aqui é o professor Bruno Cabral de Física e hoje nós iremos revisar a parte de diagrama de fases e propagação de calor. Bons estudos aí. Então, no diagrama de fases nós temos uma relação da pressão e da temperatura de uma determinada substância indo de acordo com o estado físico da matéria que ela vai se encontrar. Então, esse é o nosso diagrama de fases. Temos aqui a nossa curva de fusão, que divide o estado sólido do estado líquido, a curva de sublimação, que divide o estado sólido com o estado de vapor, e a minha curva de vaporização, que divide o estado líquido e o estado de vapor. A partir do momento que nós ultrapassamos a minha temperatura crítica, que é a temperatura na qual a minha substância deixa de ter a possibilidade de se liquefazer, nós temos a nossa fase gasosa. Então, o gás, por mais que você aumente a sua pressão, a minha substância não consegue voltar ao estado líquido. Então, esse ponto crítico é o ponto onde eu tenho a maior possibilidade da minha substância no meu estado líquido. Então, ultrapassei ele, já vou estar no meu estado de gás. Isso daqui é para toda e qualquer substância, mas quando a gente observa a água, note que o diagrama de fases ele tem uma certa curvatura aí, certo? Essa curva de fusão ela tem uma certa inversão aqui, voltando. Importante, pessoal, que quando eu estou nesse ponto T, que eu estou vendo aqui, chamado de ponto triplo, a minha substância ela coexiste nos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e vapor. Beleza? Aqui na minha propagação de calor, nós definimos três tipos de propagação. A primeira propagação de calor é a condução. A gente deve lembrar que a condução ocorre sem a movimentação de matéria. Então, se a matéria não movimenta, o que é que vai causar essa transmissão de calor? A agitação da matéria. Então, quando você aquece uma determinada extremidade da matéria, aquele aquecimento gera agitação nas moléculas e essa agitação, devido ao choque entre essas moléculas, acaba passando, com uma reação em cadeia, de uma para outra. Então, esse choque vai se propagando, indo de uma extremidade à outra do meu material. Há como a gente calcular o valor do fluxo de calor que atravessa o meu condutor de duas maneiras. Primeiro, pela razão da quantidade de calor que está atravessando, dividido pelo tempo necessário para que esse calor atravesse. E a segunda pela minha equação, equação de Fourier, onde eu vou ter que o K é a minha constante de condutibilidade, dependendo da minha substância, eu vou conduzir mais ou menos calor. O A seria a minha área de secção transversal. TQ e TF são as temperaturas quente e fria. Como é que a gente vai definir? A temperatura quente é a temperatura do lado que está em contato com a fonte de calor. A temperatura fria é a temperatura da extremidade que não estará em contato com a minha fonte de calor. E o L é o comprimento do meu objeto, que está sofrendo essa transmissão de calor internamente. A convecção já é uma transmissão de calor onde há movimentação de matéria. E essa movimentação de matéria vai ocorrer devido à diferença de temperatura dentro desse fluido. Então, geralmente, a condução ocorre em sólidos e a convecção vai ocorrer geralmente em líquidos e em gases. Porque os líquidos e os gases temos uma maior possibilidade e uma facilidade de fazer essa matéria se movimentar. Aí vamos lá, o que é que vai causar essa movimentação da matéria devido à temperatura? Vocês devem lembrar que líquidos e gases mais frios são mais pesados, a tendência deles é descer. E líquidos e gases mais quentes, eles são mais leves, são menos densos, a tendência deles é subir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um ar-condicionado, que é o nosso exemplo aí, o nosso segundo exemplo, ele é instalado na parte superior. Por quê? Porque o ar frio ele é mais pesado, ele é mais denso. Então, quando esse ar frio é liberado para o ambiente, a tendência dele é de descer, resfriar todo o ambiente abaixo, e depois que ele troca calor e sua temperatura sobe novamente, ele vai subir, vai ficar mais leve, ele vai subir, ser resfriado novamente pelo ar-condicionado, para que seja jogado uma temperatura mais baixa. Isso vai fazer com que a movimentação dessa matéria, você tenha uma climatização do local. Quando você fala, por exemplo, também de uma panela com água, ela é aquecida de baixo para cima, porque o líquido mais quente, que já foi aquecido, ele vai subir, dando espaço para o líquido mais frio, que estava na parte superior, descer, sendo esse aquecido e fazendo essa movimentação. Esse sobe e desce é o que nós chamamos de correntes de convecção. E a terceira maneira da gente propagar calor é através de ondas eletromagnéticas. Pessoal,
Essa propagação de calor através de ondas eletromagnéticas, ela é chamada de irradiação ou pode ser chamada também de radiação. São as duas palavrinhas que você vai ver em questões, em exercícios, a respeito de propagação de calor. Radiação ou irradiação. Ok? Então, toda e qualquer onda eletromagnética que tem a capacidade de aquecer, ela vai aquecer através da irradiação. Então, a luz solar, a chama de uma fogueira ou até mesmo uma vela, uma lâmpada, quando está acesa, nós temos o efeito Joule, que vai gerar justamente calor ao redor, micro-ondas. Então, todo e qualquer material que é utilizado, né, para aquecer, utilizando ondas eletromagnéticas. Essas propagações de calor, elas explicam alguns fenômenos do nosso cotidiano. Por exemplo, as brisas marítimas. Se você observar, pelo dia, né, a brisa marítima sempre vai do mar em direção à praia. Por que isso? Porque a água possui uma capacidade térmica muito alta. Isso faz com que, pelo dia, a água do mar esteja fria e pela noite ela esteja quente. Então, quando ela tem a capacidade térmica muito alta, ela, para poder aquecer, ela leva o dia todinho recebendo calor, né, da luz solar, para quando for à noite, ela está com a temperatura quente. Chegando à noite, ela necessita da noite toda para poder perder esse calor que absorveu durante o dia, para de manhã logo cedo ela estar fria. Então, pelo dia, a Terra está quente, ela se aquece muito facilmente, já a água do mar está fria. Então, como a Terra está quente, o ar que está naquela região da Terra é menos denso, né, pelo fato da temperatura ser maior, ele tende a subir. No que ele sobe, gera uma região de baixa pressão, puxando em direção a ele a minha brisa que vem justamente do mar. De noite, como eu falei, a água do mar ela está quente, né? Então, como a água do mar está quente, os gases estão aqui nessa parte superior também vão estar quentes, fazendo com que esse ar, né, fique mais leve e tenha a tendência de subir. Então, no que ele sobe, ele vai gerar uma região de baixa pressão, puxando, né, essa brisa da terra em direção ao mar. Gera uma região de baixa pressão no mar, fazendo com que a brisa, durante a noite, vá da terra em direção ao mar. Outro efeito que é também estudado devido à propagação de calor é o efeito estufa. Esse nosso efeito estufa ele ocorre devido a ter tipos de ondas eletromagnéticas diferentes atravessando essa minha estufa. Então, se eu falo a respeito das ondas emitidas pelo Sol, são as ondas curtas, elas conseguem atravessar a minha estufa, só que essa radiação vai ser absorvida pelo material aqui dentro, e esse material vai emitir outra radiação, certo? Que é a nossa radiação de calor, a nossa radiação, né, digamos assim, a radiação que os corpos emitem, a radiação infravermelho, com, né, a nossa radiação térmica. O que é que acontece? A radiação térmica não consegue atravessar a nossa estufa, fazendo com que ela reflita para dentro e mantendo a temperatura dessa estufa um tanto quanto mais alta. O efeito estufa ele é responsável por regular a temperatura da superfície da Terra. Sem ele, morreríamos de frio. Então, a camada de gás carbônico que nós temos ao redor da nossa atmosfera faz justamente essa regulação de calor, né, para que nós a gente não vá morrer de frio. O que é que acontece? Quando você emite em excesso esse monóxido, esse dióxido de carbono, você tem uma intensificação desse efeito estufa. E é justamente aí onde ocorre o prejuízo, a questão do aquecimento global. Ok? A nossa terceira situação, onde nós temos a propagação de calor, são nas garrafas térmicas. Elas são feitas com o objetivo de evitar os três tipos de propagação de calor. Então, ó, a tampa da minha garrafa térmica é uma tampa isolante para evitar que o calor seja transmitido para o meio externo através da convecção, ou seja, o ar quente suba, né, fazendo com que o calor seja perdido do líquido por cima. É criado vácuo entre as duas paredes, a interna e a externa, porque no vácuo, onde eu tenho um espaço vazio, eu não tenho a possibilidade de agitar matéria. Então, se eu não tenho matéria para agitar, não posso transmitir calor por condução. E por fim, as paredes espelhadas que são feitas, né, a parede interna, elas são espelhadas com o objetivo de evitar a troca de calor por irradiação. Os raios de luz vão bater, a radiação térmica vai bater na superfície da minha garrafa térmica, tendo várias reflexões, fazendo com que o calor fique aprisionado ali dentro.
Beleza? Então, galera, essa foi a nossa revisão a respeito de a parte de propagação de calor e também a respeito da nossa parte do final de calorimetria. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e boa atividade. Tchau, tchau.